peitoral sempre foi considerado um símbolo de poder, um símbolo de força, de proteção do homem. Seja desde a antiguidade, nas estátuas gregas, até os próprios fisiculturistas que mostram um peitoral largo, cheio e bem definido. Tudo isso mostra uma imponência muito grande em quem tem um peitoral. Não é só o peitoral, claro, é uma composição. E muita gente me pergunta como eu desenvolvi um peitoral largo, cheio, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E aí, eu sou o Júlio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso aqui. Isso aqui rende muita conversa, isso aqui rende muito assunto e eu quero contar a real, né? Eu não vou mentir, não vou esconder nada. Quando eu era criança, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, eu lembro que eu fiz natação. Eu não lembro se foi uns 2 ou 3 anos que eu fiz, mas eu percebi que desenvolveu muito bem essa parte do peito e a parte do ombro. Eu lembro que o braço também ele já começou a se desenvolver melhor só com a natação, até porque eu era criança, né? Não tem por que fazer academia quando você é criança. Infelizmente eu parei a natação. Se eu tivesse continuado, com certeza meu corpo teria se desenvolvido muito mais, mas eu acabei parando porque eu não gostava muito de fazer. Então aí, vai uma dica, se você quer desenvolver, faça natação. A natação ela é ótima, ela estimula todos os músculos do corpo e existem vários tipos de nados que você pode estimular: o peito, os braços, as pernas, as costas. Você pode reparar que tem gente que desenvolve mais as coxas, que tem coxa larga, tem a bunda bem grande, larga e mais dura. Tem gente que já é a parte do ombro, tem gente que é os bíceps e tríceps. No meu caso, é o meu peitoral. Já a minha panturrilha, infelizmente eu não nasci com o dom de uma panturrilha larga, de canela grossa. Minha canela é fina, minha panturrilha é fina. As minhas coxas, elas são mais finas, mesmo estimulando, elas não desenvolvem, porque a anatomia muscular dela é assim, é daquele jeito. Então eu tenho que me esforçar muito e fazer muito estímulo em cima. Mas eu vejo que a natação, quando eu era criança, meio que moldou para eu já ter uma caixa torácica um pouco mais larga. E eu lembro que quando eu era criança eu não gostava, que eu era largo aqui e fino na cintura e era feio porque era muito magro e ficava aparecendo as costelas. Então é uma anatomia. Meu corpo não é quadrado, meu corpo é triangular. Então isso já é de cada um. Mas não quer dizer que você não pode estimular o seu peitoral a desenvolver e a ter um peitoral bonito. Claro que não. Mas e aí, qual que é o treino e qual que é a técnica? Eu vou falar sobre a minha experiência. Não adianta só fazer o supino, colocar carga máxima lá no supino reto ou no supino máquina. Você precisa estimular o peitoral nas diferentes porções do peito, tanto inferior, média, superior e também na parte medial, na parte do meio, não só as laterais. Pode acontecer que eu já percebi que quando você treina muito a parte inferior, essa região aqui ela vai estimular mais, ela vai crescer e aí ela vai pesar e pode ser que tenha um aspecto caído. E aqui fica um peito vazio e aqui fica um peito cheio. Eu percebi isso há tempo, então eu já faço mais exercício inclinado para essa região aqui. Mas então, os exercícios que eu mais indico, é claro, é o supino reto na barra, o supino inclinado para você estimular a parte superior. E eu gosto muito dos exercícios de crucifixo, que são os exercícios que você abre tanto o deitado como o inclinado, em que você vai ter uma ativação na parte medial, na parte do meio, e aí você estimula a ter aquele formato mais redondinho aqui. E eu percebo também que quando você alarga bem na hora de ir para trás ou na hora de abrir no crucifixo, você acaba estimulando a região lateral. E aí isso também ajuda a dar uma largada, tanto no crucifixo como no próprio supino. E na hora de fazer o exercício, você tem que ter a consciência corporal de que eu estou contraindo, eu estou abrindo e eu estou empurrando, pensando em contrair o músculo. Eu tenho que estar sempre pensando em contrair o músculo, não é só fazer assim. Não, eu tenho que pensar e contrair. Se você não tem essa consciência corporal ainda, vai fazendo que com o tempo você vai começar a sentir e perceber. Você contrair o músculo na hora do exercício é um plus que te vai
gerar resultados mais rápidos. E não se importe com o peso. Tem gente que é mais forte, tem gente que não é tão forte. Cada um tem o seu próprio peso. Eu recomendo você ter um aplicativo ou anotar no papel quando você vai fazer os exercícios físicos para você acompanhar a tua progressão de carga. Às vezes compensa mais você fazer mais séries com menos repetições, com uma carga moderada alta, do que fazer poucas séries, poucas repetições com uma carga alta ou fazer tudo com uma carga baixa. Também não é fisioterapia, você tem que ter o estímulo, você tem que sentir o músculo. Tenha paciência também, vai aumentando o peso aos poucos e principalmente sentindo o músculo. Eu fiz personal, eu fiz por uns 3 anos personal, bem focalizado. Não adianta você só focar no peito, você tem que estimular as outras regiões do tronco superior, as costas, para ela dar esse destaque aqui, o ombro. Não adianta você ter um peito grande, largo, bonito e ter um ombro pequeno. Os bíceps e tríceps, às vezes você quer ter um bração gigante, você acaba conseguindo, porque não é difícil de conseguir bíceps e tríceps, mas aí fica um braço gigante e o peito pequeno, fica feio. Tudo tem que ser harmônico. A região do peito e ombro, ela tem que ser grande para acompanhar as outras regiões. Não adianta você focar no músculo só, às vezes você tem mais facilidade em ganhar braço, então você treina menos braço e foca naquele exercício que você precisa. Eu tenho pouca panturrilha, então eu faço 2 a 3 vezes na semana panturrilha, por exemplo. Peitoral, o peito eu já faço 1 vez na semana. Perna eu deveria fazer 2 vezes, mas eu faço 1 vez só. Eu acho um treino muito intenso para estar fazendo 2 vezes na semana. E claro que a alimentação conta, os hábitos de sono contam também. Você ter uma alimentação regrada, boa, proteica, para você alimentar o seu músculo é o ideal. Não adianta você treinar bem e só comer carboidrato ou gordura ou coisas que não são boas para você. Mas da mesma forma você pode comer bem, treinar bem e dormir mal. Também não funciona, porque é no sono que a gente tem uma boa parte da construção muscular. E por fim, eu não vou mentir em relação ao suco, não é algo que eu recomendo, não é algo que eu indico, muito menos nesse vídeo, mas eu também não vou dizer que isso aqui é 100% natural, porque não é. Tem gente que com uma alimentação perfeita, com uma genética perfeita, com uma rotina maravilhosa, consegue ter isso de uma forma natural, mas não foi o meu caso. E eu não vou mentir, não posso falar que não, porque seria hipócrita e injusto da minha parte. Mas sobre o uso ou não, não é o ponto de discussão aqui, mas aí fica a critério de cada um. Eu apenas não indicaria começar ou utilizar, mesmo de forma esporádica. Nossa, do nada escureceu aqui. Conheça seu corpo, conheça seu limite e você só vai conhecer pensando e tendo consciência corporal. Você precisa iniciar. Se você quer construir algo, você tem que começar e você vai conseguir, se você ir atrás. Então, conheça teu corpo, saiba quais são os seus limites e quebre esses limites de uma forma consciente. Não faça loucuras, tá? Por esse vídeo é isso. Eu não sou muito afim de fazer vídeo de treino e ficar me gravando na academia, porque além de incomodar as outras pessoas que estão treinando, tem gente que não gosta de ser filmada na academia, e aí em vez de você estar treinando, você tá ali a maior parte do tempo com o tripé se filmando. Então eu prefiro não fazer vídeo de treino, eu prefiro fazer vídeo de outras coisas. Meu treino é pra mim, é o meu momento de soltar energia, então eu prefiro não fazer vídeo na academia. Agora, se tivesse alguém me filmando, aí seria diferente. Como eu tinha personal, ele me filmava, mas eu prefiro ficar na minha, na academia, no treino. Eu acho legal quem faz esses vídeos, aqueles vídeos mais solitários, assim, treinando, eu acho bem bacana, mas não por enquanto, não é o que eu faço. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido que para você desenvolver é genética, é estímulo certo, nos pontos certos para você ter essa construção muscular, é a alimentação, é o descanso e é, claro, também a consciência corporal.
de você entender que cada um tem um formato anatômico diferente. Eu já vi em foto minha que antes e depois de muitos anos de treino, eu devo treinar uns 6 anos já, 5 anos, 6 anos, o formato anatômico dos músculos continuam os mesmos, eles apenas aumentaram. Então a minha coxa não é desenvolvida, a minha coxa é curta, a minha panturrilha é curta. E mesmo treinando, ela continua curta, mas ela expande. O nosso tecido muscular, ele hipertrofia, ele não aumenta de número. É o mesmo número de células, elas apenas aumentam de tamanho, elas não aumentam em números. Então, o nosso músculo, ele continua o mesmo. A gente vai meio que enchendo ele. Isso. E quando eu entendi isso, lá na faculdade e tal, aí que, poxa, é verdade. Então, por isso que a anatomia continua a mesma, mas a gente apenas aumenta. A gente aumenta para o lado, para frente, mas o formato mesmo é o mesmo. Eu não sou profissional de educação física, eu não sou personal trainer, eu sou biomédico, eu entendo um pouco de fisiologia, eu entendo um pouco do treino que eu faço, que eu leio, mas eu não sou profissional, então eu não estou indicando nenhum treino, nada em específico, nem nutricionista, nem nada. É a minha opinião pessoal e a minha ajuda, né? A minha dica. Se eu fosse dar um conselho para um amigo, eu falaria essas mesmas coisas, certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E se você quer algum outro tipo de conteúdo, escreve aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha depois, tá bom? Valeu e até mais.